Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. E no maná diário de hoje, nós estaremos falando sobre a reação de Moisés ao deparar com a ingratidão, ao deparar com o desvio de Israel em relação ao Deus vivo. Infelizmente, Israel ficou completamente vulnerável com a ausência do seu líder, que na verdade é uma coisa trágica. Se qualquer organização, seja ela no sentido público ou privado, ou no sentido espiritual, depender da presença do seu líder para que funcione perfeitamente, isso mostra que a liderança, de certa forma, falhou. Porque o verdadeiro líder levanta líder. O líder de verdade, ele discipula e levanta outros líderes. E é disso que nós vamos falar e vamos ver nessa hora. Está escrito aqui em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 15. Virou-se Moisés e desceu do monte, com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, eu ouço. Meus queridos irmãos, nós vamos parar aqui neste versículo e com certeza amanhã daremos continuidade, mas vamos meditar um pouco, já que temos poucos minutos para meditarmos sobre essa palavra, vamos meditar um pouco no que acabamos de ler aqui. Moisés estava com as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Tábuas escritas, mandamentos, preceitos estabelecidos pelo próprio Deus. Dá para você mensurar o valor disso? Você consegue entender a importância disso? Com certeza, monetariamente, se essas tábuas existissem hoje ainda, elas teriam um valor inestimável, um valor arqueológico, histórico e num contexto também espiritual. Com certeza, não haveria dinheiro no mundo que pagasse tábuas como essas, lavradas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que Moisés estava com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Então não era obra do homem. Não era fruto de um esforço de Moisés. Muito pelo contrário, era algo que ele tinha recebido de presente por Deus, para que ele trouxesse então uma direção para o povo que ele cuidava. Quantas e quantas vezes na nossa vida recebemos presentes de Deus para a nossa vida e não damos tanta importância de valor a esses presentes que Deus tem nos entregado. E acabamos agindo de uma maneira desequilibrada, trazendo problemas que muitas vezes são irreparáveis. Mas continuando aqui a leitura, essas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura, que era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Era o próprio Deus que fez. E de repente Josué, quem era Josué? Josué era o liderado de Moisés. Era um guerreiro, um jovem guerreiro, que havia saído do Egito, mas que tinha o mesmo coração que Moisés, que tinha um coração na obra de Deus, no reino de Deus. Era alguém que Deus estava preparando através de Moisés para se tornar o seu sucessor. É o que eu disse no início dessa mensagem, desse vídeo. Líder precisa preparar líder. Uma verdadeira liderança estabelece sucessores, pessoas que darão continuidade.
Se a sua empresa depende de você presente para que ela funcione, você tem sido um fracasso enquanto líder. Se a sua administração depende de você presente para que funcione, você está completamente fracassado enquanto líder. Se você é pastor e está assistindo o Maná Diário de hoje e para a sua igreja funcionar você precisa estar presente, eu quero te dizer que você fracassou enquanto líder. Jesus, ele investiu 3 anos e meio da sua vida preparando líderes e sempre falando com eles que ele iria ao céu, que a sua vida seria entregue como oferta e que ele iria de volta para o Pai e que eles dariam continuidade a essa obra. O tempo todo Jesus estava mostrando que ele estava pronto para partir. Da mesma forma, vemos com o apóstolo Paulo, quando ele prepara o seu Timóteo, o seu querido filho, falando sobre a sua partida e dando as últimas instruções para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo de número 4. E assim nós vemos ao longo da palavra de Deus e vemos também na nossa vida, para que possamos aplicar isso de uma maneira correta, coerente. Então nós precisamos sim estabelecer lideranças, buscar de Deus sabedoria para termos pessoas que andarão conosco. Onde Josué estava próximo a Moisés. Moisés estava envolvido na nuvem de glória e Josué estava nesse caminho. Lógico que ele não estava colado com Moisés naquela hora, somente Moisés teve a experiência, mas Josué estava no caminho, Josué estava na preparação, Josué estava pesando exatamente onde o seu líder pisaria, estava sendo preparado para isso. E quando Moisés recebe a ordem de Deus para descer do monte, Josué estava junto, descendo do monte com Moisés. E a palavra do Senhor diz que Josué, ouvindo a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Na hora ele ficou preocupado, porque ele era um guerreiro. Quando ele viu o alvoroço, quando ele percebeu que existia algo estranho, ele disse: não, está acontecendo uma guerra, está acontecendo algo que precisa ser resolvido. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 18, porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Na hora Moisés disse: isso aí não é grito de quem está em guerra, isso não é grito de quem perdeu a guerra, isso é grito de alegria, de danças, de farra, de festa. Eu posso até complementar e dizer para os irmãos que na verdade eles já haviam sido vencidos. Eles foram vencidos ainda no Egito, porque eles transportaram junto com eles o Egito para o caminho que o Senhor havia estabelecido para eles. Qual é o nosso grande problema na nossa caminhada com o Senhor? Muitas vezes nós carregamos dentro de nós coisas que nós deveríamos deixar lá atrás, coisas que deveriam ficar no Egito, como esses deuses existiam ainda dentro deles. E infelizmente você percebe que eles não estavam preocupados com o Senhor, nem se envolver com o Senhor, nem buscar mais a presença do Senhor, não. Eles queriam satisfazer uma necessidade religiosa do momento. Se eles tivessem um ídolo à frente deles e dissesse: foi isso aqui, para eles estava ótimo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque a glória pertence ao Senhor, quem fez a obra foi o Senhor, quem está agindo é o Senhor. Nós não podemos dar glória aos ídolos, a outros deuses, de maneira nenhuma. E a palavra do Senhor diz que Moisés viu a situação e disse: isso não é alarido de guerra, isso não é alarido de vencidos nem de vitoriosos, isso é alarido de quem dança, quem canta, quem jubila. E ele sabia o que exatamente aquele povo estava fazendo. Dá para você ter noção a explosão de sentimentos que aconteceu dentro de Moisés naquela hora? Porque Moisés, ele não era um anjo. Moisés, ele não era uma divindade. Não, Moisés era um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Ele era homem. Ele pertencia a Deus, mas ele era homem. E ele havia, então, rejeitado toda uma vida normal para que pudesse libertar aquele povo. E no meio da caminhada, ele não tem êxito no sentido de uma totalidade, de uma conversão desse povo. Ele tira eles fisicamente do Egito, mas o coração deles
continuava preso. O coração deles continuava completamente servidores de Faraó, servidores dos seus falsos deuses, servidores da idolatria do Egito. Ah, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, o Senhor há de te libertar. O Senhor há de agir na sua vida para que você não seja um transportador da escravidão do Egito, dos deuses do Egito, da podridão do Egito. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que venha estruturar em você uma verdadeira posição daquele que realmente teme a Deus, daquele que não perde a sua fé por nada, daquele que forma discípulos, daquele que dá continuidade ao que Deus tem chamado para fazer, daquele que tem disposição para realizar a obra de Deus e daquele que consegue permanecer firme mesmo em momentos de grande tristeza e decepção como essa. Eu quero clamar a favor da sua vida, abençoando a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro com este homem e essa mulher agora. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que cada um tem passado, o que cada um tem enfrentado. E eu sei, meu Deus, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Quantas e quantas vezes, meu Deus, estamos numa situação onde a tristeza, o desânimo, a situação à volta vem nos pressionando a tanto que os nossos sentimentos começam a nos trair. Ah, Deus, mas nós não vamos retroceder, nós não vamos nos curvar, nós não vamos virar as costas de maneira nenhuma, nós vamos permanecer firmes, porque maior é o Senhor que está em nós. Pai, nós temos certeza e convicção daquilo que o Senhor já disse a nosso respeito e nós não recuaremos em nome de Jesus Cristo. Toda arma forjada no inferno contra esse irmão e essa irmã não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos para que possamos ter, no mínimo uma vez por semana, o Maná Diário ao vivo pelo YouTube. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.